Olá, amigos traders e investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e você já ouviu falar da importância da máxima de 52 semanas? Hoje eu vou apresentar para vocês um sistema de Position Trade para se operar ações e nós vamos ver qual foi o resultado do backtest desse sistema que utiliza a máxima de 52 semanas durante os últimos 10 anos. A máxima é a mínima de 52 semanas. É um número que a gente encontra com bastante frequência na literatura sobre o trading. E muitos livros falam de vários tipos de operacionais diferentes utilizando esses dois números, esses dois parâmetros. Tem várias formas de operacionalizar isso. Tem gente que vai trabalhar, por exemplo, com estratégias de momentum, utilizando aí o range que vai da mínima até a máxima das últimas 52 semanas. Outros vão operar estratégias de reversão nessas duas extremidades. A gente utiliza a máxima e a mínima para formar uma espécie de canal e muitas pessoas trabalham nessas extremidades com reversões. E tem uma terceira forma de operar também, que é trabalhando rompimentos. Então, quando o preço ele rompe uma dessas direções, a gente entra naquela direção. Se, por exemplo, rompe a máxima das 52 semanas, a gente acredita que aquele papel está bastante forte, seja um papel, uma ação, seja um outro ativo qualquer, e a gente então vai comprar aquele ativo e vai manter aquele ativo comprado, seguindo alguma estratégia de trailing stop. É esse tipo de estratégia, esse último modelo que eu vou mostrar para vocês hoje. Uma estratégia de position, a gente vai usar o gráfico semanal nesse caso, para operar ações na Bolsa Brasileira. Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês como que é o sinal de entrada e o sinal de saída. Bom, eu tenho essa linha azul, que é um indicador que vai mostrar para mim qual é a máxima das últimas 52 semanas. Eu posso utilizar vários indicadores diferentes aqui, tá? Precisa de ser algum indicador que mostre a máxima. Nesse caso, eu usei o highest. Você poderia usar também, por exemplo, o canal Dontia. Existem vários indicadores que mostram que é a máxima de um determinado período. Eu escolhi o highest porque ele é um dos mais simples, né? Então, para simplificar, eu escolhi ele. Configuro ele para 52 períodos, porque aí ele vai me mostrar aqui as 52 semanas, né? Então, eu vou ampliar aqui. Olha só. O que aconteceu aqui? Essa linha estava marcando a máxima de 52 semanas, esse candle chegou próximo da máxima e esse candle seguinte ele rompeu a máxima, tá? Ele rompeu essa máxima anterior e agora jogou a máxima para cima. A máxima passou a ser a máxima desse candle, tá? Esse candle que rompeu essa máxima e gerou uma nova máxima para 52 semanas, ele é o meu sinal de entrada. Então, eu vou esperar algum candle que vá romper a máxima de 52 semanas. Não precisa fechar acima da máxima, não. Basta que ele toque essa máxima, ok? Não é necessário fechamento, basta que ele toque. E a gente também não vai entrar no toque, porque entrar no toque da máxima é bastante complicado quando você está acompanhando muitos ativos. Se eu decido, por exemplo, operar todos os papéis do IBXX, eu tenho 100 papéis para acompanhar. Não tem como eu colocar, assim, na verdade até tem, mas é complicado deixar ordens penduradas em 100 papéis, esperando aquela que for tocar a máxima, tá? Não dá, gente, não é muito viável fazer isso, tá? Então, para simplificar, o que a gente faz? A gente vai trabalhar com fechamentos. Então, eu vou esperar algum candle tocar. Então, esse candle aqui semanal, ele tocou, ok? E depois que esse candle fechar, e isso vai acontecer na sexta-feira, já que eu estou trabalhando com candles semanais, ele só vai fechar na sexta-feira, né? Então, eu tenho que esperar a sexta-feira. Depois que ele encerrar na sexta-feira, eu vou procurar todos os papéis que romperam essa máxima, ou que pelo menos tocaram essa máxima, não necessariamente fecharam acima dela, mas que pelo menos tocaram essa máxima. Esses papéis que tocaram a máxima, eu vou comprar na abertura de segunda-feira, ou seja, na abertura do candle seguinte, tá? Então, todos os papéis que tocarem a máxima das últimas 52 semanas, eu vou entrar na abertura do candle seguinte. Várias corretoras deixam, né, possibilitam que você coloque uma ordem programada para segunda-feira, né? Então, isso aqui facilita bastante o operacional. Você tem todo o final de semana ali para colocar sua ordem, que será executada na segunda-feira, na abertura, no leilão de abertura, tá? Isso aqui é bem simples.
Então, uma vez que a gente compra aquele papel, a gente vai ficar comprado e a gente vai colocar algum tipo de trailing stop para fazer o acompanhamento da operação. Neste caso aqui, eu fiz o trailing stop utilizando o stop ATR. Eu vou mostrar para vocês a configuração. Eu utilizei o stop ATR de 5 períodos com 2 desvio ou fator. Isso aqui vai variar de plataforma para plataforma, tá? Períodos são 5 e o desvio ou fator é 2. E aí a gente confirma, tá? Esse aqui é o trailing stop que eu vou utilizar. Você pode usar vários outros. Aqui é só um ajuste fino da estratégia. Se você preferir média móvel, pode usar média móvel. Se quiser usar um high-low, pode utilizar um high-low. Enfim, tem vários indicadores que você pode utilizar aqui para servir como trailing stop. Pode ser a mínima do último candle ou dos últimos X candles. Enfim, nesse caso aqui a gente vai utilizar o stop ATR dos últimos 5 candles configurado para 2 de desvio, tá? Então eu tenho ele aqui embaixo, ele está formando essa escadinha aqui e a gente vai ficar comprado enquanto não romper o stop ATR. E aqui eu tive um rompimento. Nesse caso aqui, eu estou esperando de fato que o candle feche abaixo do stop ATR, é um fechamento, tá? Eu não vou sair aqui no toque, não, tá? Eu tenho que esperar de fato fechar abaixo do stop ATR. Uma vez que ele fechou, a gente sai na abertura do candle seguinte. Bem fácil de acompanhar. Se a gente vê mais para frente, olha só, continua marcando a máxima de 52 semanas, o preço caiu bastante, subiu bastante, e aqui novamente, opa, aqui ó, aqui novamente ele tocou a máxima. Rompeu a máxima aqui, entramos na abertura do próximo candle, da próxima semana. E vamos ficar comprado enquanto não fechar abaixo do stop ATR. Perceba que várias vezes, olha só, várias vezes ele tocou o ATR, mas ele bateu e voltou. Tá? Isso é muito comum no ATR, é por isso que eu não gosto de sair no toque dele. Eu gosto de sair apenas depois que fecha abaixo do ATR, porque é comum ele bater lá e voltar. Tá? Como se fosse uma resistência, como se fosse um suporte nesse caso, né? Como se fosse um suporte. Então eu vou manter a operação, olha só, essa aqui foi uma operação bem longa. Cada candle aqui é uma semana. Olha só saiu aqui, ó. O que aconteceu? Fechou abaixo do stop ATR, a gente sai na abertura do candle seguinte. Essa operação, ela deu... Eu tenho que olhar lá na abertura. Ó, essa operação, ela deu 71%, tá? 71% de ganho na Braskem, mas foi uma operação bastante longa, mais longa que de costume, durou mais de um ano a operação. Tá? Isso aqui são operações de position trading, são operações para longo prazo, para aquelas pessoas que querem algo mais tranquilo na bolsa, que não querem ficar todo dia ali gerando capital e querem pegar movimentos mais longos, tá? Bom, mas isso daqui são só alguns exemplos, né? O ideal é a gente testar muitos papéis, muitos trades, né? Então foi isso que eu fiz. Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar rapidamente aqui o resultado papel a papel de todos os papéis que compõem o IBXX. Eu vou mostrar rapidamente porque eu não considero esse resultado aqui muito informativo. Por quê? Apesar da maioria dos papéis terem dado lucro no período, né? O período que foi um período de 10 anos, eu até exportei aqui para o Excel os resultados. A gente pode ver aqui a rentabilidade em percentual ao longo dos últimos 10 anos. A maioria dos papéis deu lucro, poucos papéis deram prejuízo e o prejuízo foi bem menor que o lucro. Apesar disso, eu não considero isso aqui tão relevante neste caso específico, porque o número de trades por papel é muito pequeno. Como essas operações são muito longas, eu tive aqui ó, 6 trades em Magazine Luiza, 5 trades em Suzano, 5 em Braskem. Então, assim, o número é muito pequeno. Para eu ter algo aqui mais de valor considerável, eu tenho que reunir todos esses trades. E eu consigo fazer isso no backtest de carteira, que eu também fiz. Esse resultado ele já é mais significativo. Olha só, aqui eu tenho a curva de capital. Eu vou ampliar isso daqui. Só puxar aqui. Pronto. Eu tenho a curva de capital de um backtest de carteira, envolvendo todos os papéis que fazem parte do IBXX. Nesse backtest, ele simulou uma entrada de 10% do capital em cada trade, em cada papel que deu entrada. Então, a gente começa com 100 mil reais na simulação, tá? 100 mil. E cada papel do IBXX que dá entrada, a gente entra com 10 mil, com 10% do capital. À medida que o capital vai crescendo, a gente vai entrando com 10% do novo capital. Então, a gente consegue ficar posicionado no máximo em 10 papéis ao mesmo tempo, sempre reinvestindo os lucros.
tá? Então, essa curva, ela já é mais significativa, porque aqui eu tenho 200, minha imagem aqui tampou um pouquinho, olha só, eu tenho 202 trades, tá? 202 trades. Então, é bem mais significativo do que pegar meia dúzia de trades de um papel sozinho, tá? Que eu tenho 202, então aqui já é mais significativo. É uma curva de capital bem interessante, tá? Principalmente se a gente lembrar que nesse período inicial aqui, a nossa bolsa estava num bear market. Nossa bolsa caiu mais de 40% durante esse mesmo período e o sistema ele deu lucro, né? Deu um lucro aqui de 70 e poucos por cento somente nesse período. E no bull market que veio depois, foi quando o sistema realmente lucrou, né? Óbvio, né? Um sistema seguidor de tendência que opera comprado. Então, quando vem um bull market, é quando ele se esbalda, né? E a gente teve também um drawdown aqui mais recente, aí pegando o segundo semestre de 2021, início de 2022 também, tá? Então, assim, é uma curva bem interessante, tá? Uma curva bem linear, gostei bastante dessa curva, e é um sistema bem lucrativo, tá? Se a gente colocar aqui em resumo, olha só, o retorno do sistema foi de 388%, num período que a nossa bolsa rendeu mais ou menos 100%, mais ou menos em torno de 100%. Então ele rendeu 288, tá? Bem mais aí do que a nossa Ibovespa no mesmo período. Foram executados 202 trades, tá? Taxa de acerto é uma taxa de acerto de 49,5%, 50% arredondando, né? 50%. É uma taxa de acerto alta para sistemas seguidores de tendência, tá? A maioria dos sistemas seguidores de tendência não tem uma taxa de acerto que chega a 50%. E o payoff é um payoff de 2,23. É um payoff normal para seguidor de tendência, tá? Seguidores de tendência geralmente são acima de 2. E ele está levemente aqui acima de 2. Então, deixa eu ver o que é mais aqui. Isso aqui também é interessante, ó. O tempo do trade. Lucro, aqui, ó, trade médio, tá? São operações bastante longas. O que que nós temos aqui? Os trades, em média, eles duram 23 candles. Bom, cada candle é uma semana. Então, 23 aqui vai dar mais ou menos uns 5 meses de duração. Esse é o tempo médio dos trades, tá? Em torno de 5 meses. Então, de fato, é um sistema de position, onde você vai comprar e vai ficar ali posicionado em média 5 meses no trade. É um sistema bastante interessante, porque é um sistema bem rentável, tá? Bem rentável, um drawdown bem contido, ó, 12,8, tá? É até bem pequeno, para falar a verdade, levando-se em consideração que é um sistema seguidor de tendência, né? Um drawdown bem pequeno aqui para seguidor de tendência. E aquelas pessoas que querem operar pouco, né? Querem fazer poucos trades, quer operar a favor do mercado seguidor de tendência, eu acho que é um sistema interessante, tá? Achei que é um sistema bastante interessante. Expectativa matemática absoluta, ó, 0,6, uma expectativa boa também. Então eu acho que é um sistema interessante. O único porém aqui realmente seria o número de trades. O ideal seria que tivesse um número maior. Mas 202 já dá, acima de 200, acima de 100 na verdade a gente já pode considerar, né? O problema é quando a gente tem menos de 100 trades, aí já é mais complicado. Mas com 202 já dá para a gente considerar. Considerar colocar no nosso portfólio aí de trades, o nosso portfólio de sistemas para se operar, beleza? É claro que toda essa análise é só uma análise inicial, é só uma introdução, tem muito mais coisa aqui para se fazer antes de se colocar em conta real. Se você quiser aprender toda a análise em profundidade de um sistema antes de colocar em conta real, para saber se de fato vale a pena ou não operar aquele sistema, tem um link aqui na descrição do vídeo do meu curso Estrategista Quant, onde eu ensino isso para você em detalhes, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo. E eu vou deixar um card aqui também de uma playlist de vários outros sistemas de position trade. Se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar dos outros sistemas que eu apresentei lá também. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.